Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de resolução de exercícios de direito administrativo. Essa nossa aula é a nossa sexta aula, mas o ponto que nós estamos a tratar é o oitavo ponto da nossa relação. Eu tenho aqui uma relação de pontos de direito administrativo, então nós estamos seguindo uma lista dos pontos de administrativo, pontos que são exigidos nos concursos de cartório. Esse ponto especificamente dessa nossa aula é o ponto oitavo. Do que trata o ponto oitavo? Esse ponto ele trata dos contratos administrativos. Para estudar contratos administrativos, bem, estamos a preparar para uma primeira fase. Nós temos sim que resolver os exercícios, mas não só isso, nós temos que dominar a lei seca. Quando estamos a tratar de contrato administrativo, não estamos a dizer outra coisa a não ser as disposições da Lei 8666, a partir do artigo 54. Então, por isso que eu pedi para que os senhores imprimissem essa lei, excepcionalmente, porque geralmente os senhores vão acompanhando a nível de mel. Mas essa lei é uma lei que demanda aí uma energia, é uma lei difícil, você precisa estar revisando sempre, você tem que ter um determinado método, uma sistemática para vencer as exposições. Vamos lá no artigo 54, estamos todos aí na 8666, eu queria que vocês tivessem o papel em mãos, mas se não tiver eu vou compartilhar aqui com vocês. Não precisa, eu estou com o computador do lado. Não tem problema não, ótimo. É porque isso é muito pessoal. Eu gosto, por exemplo, de determinadas leis, eu tê-las impressas, né? Ou imprimidas, para eu marcar com o meu Lumicolor. Então, eu vou ter o meu Lumicolor. Aqui o meu Lumicolor. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos lá compartilhar. Ótimo. Estudar contratos administrativos é estudar a Lei 8666 a partir do artigo 54. Então, vamos passando aqui as disposições. Nós estamos aqui no capítulo 3 dos contratos. E aí, nós vamos ter... Tirar esse material. Os senhores têm que tomar cuidado com as atualizações. Então, mesmo que os senhores tenham o Vadmer, os senhores vão estar aqui no site do Planalto. Ótimo. 54. Nós vamos ter, então, o capítulo 3 das disposições dos contratos. Vou marcando aqui o Lumicolor. A seção primeira são as disposições introdutórias, preliminares. Depois, nós vamos ter uma seção segunda, que vai tratar da formalização dos contratos. Professor, o senhor está de microfone? Ô, Elisa, muito obrigado. Não estou. Muito bem lembrado. Muito obrigado, Elisa. A seção primeira, ela vai tratar de institutos, regras genéricas. Ótimo. Depois, nós vamos tratar aí da formação dos contratos, da formalização dos contratos, melhor dizendo, formalização dos contratos. A seção 3, da alteração dos contratos. Seção 4, da execução dos contratos. Seção 5, da inexecução e da rescisão dos contratos. Marquem aqui o artigo 76.
por favor, esse artigo é importante. Inexecução e rescisão dos contratos. E o capítulo 4º é um outro capítulo, né? Porque nós tínhamos o capítulo 3º dos contratos e o capítulo 4º é um outro capítulo. Esse capítulo 4º, ele vai tratar das sanções administrativas e da tutela judicial. Nós vamos ter aqui a seção primeira, disposições gerais, as sanções administrativas, dos crimes e das penas, que é muito exigida aqui em Minas Gerais. Então, prova da Consulplan, sempre eles estão pedindo aí no direito penal esses crimes aqui, várias provas. Então, mas por que eu quero que vocês marquem o artigo 76? Bem, porque é o que eu pretendo vencer com os senhores. São os artigos, dos artigos 54 ao artigo 76. E como nós vamos vencer? Como seria uma leitura mais agradável dessa lei tão árida? Eu fiz para vocês, e eu gostaria que vocês se debruçassem sobre esse material, porque eu fiquei dias fazendo o material, mas não é por causa disso. É porque eu acho que o material ele é muito bom e nós precisamos memorizar essas disposições. As provas da Consulplan, ela só está vindo agora com os assuntos mais e menos explorados do direito administrativo, né? Como é a prova mais avançada que atualmente, né? Assim, a par da VUNESP, então nós temos que seguir aí o que eles estão, a tendência deles, né? A tendência que eles, do material deles, né? Das provas deles. Então vamos voltar lá, das disposições preliminares. Tá, tudo bem, é um curso de exercícios? Mas eu vou pedir licença aos senhores, vou pedir vênia e nós vamos tentar fazer isso em mais ou menos aí 30 minutos ou menos, que eu vou apresentar-lhes esse quadro aqui, que é o que vocês vão imprimir, se é que os senhores já não o fizeram. E que os senhores vão seguindo a lei e esse material aqui, ó. Eu já tenho o meu pronto. O meu já está aqui pronto, tá bom? Então, é assim que nós vamos estudar os contratos administrativos. O interessante do direito administrativo, porque ele não é codificado. Então, por exemplo, quando você tem um ponto, contratos administrativos, nós vamos do artigo 54 até o final do capítulo 3 dos contratos. Nós temos que estudar só isso. Então, por exemplo, quando você vai estudar serviço público, o que é estudar serviço público? Nada mais é que estudar a lei das concessões e das permissões, a 8987, e a lei das PPPs. Você tem que decorar essas leis. Então, quando você estuda os pontos, você vai estudar essas leis e você vai eliminando aí os pontos do edital, correto? Eu quero que vocês façam, então, o acompanhamento com esse material e com a lei. Então, vocês vão fazer isso. É um olho no gato e outro no peixe. Ó, tem que ir fazendo isso. O que são os contratos administrativos? Os contratos administrativos são os contratos trazidos na Lei 8666. 8666. Ótimo, esses são os contratos administrativos. Eles utilizam-se, os doutrinadores, para falar contratos da administração. Que os contratos da administração são os contratos administrativos e aqueles outros contratos, enfim, que não são de conteúdo específico administrativo. Por exemplo, que não são regidos por normas de direito público. São aqueles contratos, por exemplo, de locação, um contrato de compra e venda qualquer, em que a administração ela está no polo da relação como um outro sujeito de direitos, no âmbito privado, por exemplo.
embora essa classificação não seja das mais adequadas, porque sempre os contratos privados da administração, eles têm ainda a incidência de normas de direito público, ou seja, prerrogativas próprias que são atribuídas, mesmo numa locação. Então, mas ótimo, vamos lá. Os contratos administrativos desta lei, então nós temos outros contratos administrativos em outras leis, como por exemplo das concessões e da permissão, que são contratos de serviços públicos específicos. Temos contratos em outras leis, contratos administrativos. Mas os contratos administrativos, aqueles contratos que submetem ao regime jurídico administrativo da Lei 866, eles vão se submeter, primeiramente, às cláusulas estipuladas naqueles contratos. Então, vamos considerar aí o contrato em si, as cláusulas específicas. Não só isso, os preceitos de direito público. Isso, preceitos de direito público, é o regime jurídico administrativo, é dizer que aquele contrato ele vai ser regido por regras próprias. E quais são essas regras próprias? São as regras daquele regime em que o Estado é parte da relação jurídica. Quando nós falamos, na minha opinião, há outras classificações, mas essa classificação que eu adoto é fundamentada em alguns autores. Regime jurídico administrativo, regime jurídico de direito público, isso tem relação com o polo subjetivo ser ocupado pelo Estado. Ser ocupado pelo Estado. Ótimo. Esses contratos administrativos, eles são regidos pelas suas cláusulas, pelos preceitos de direito público, portanto, eles se submetem ao regime jurídico administrativo, supletivamente pelos princípios da teoria geral, aquelas regras esculpidas lá no Código Civil, e é por isso que eu gostaria que os senhores depois imprimissem, porque os senhores vão completando aí as, entre aspas, lacunas. O Código Civil, por favor, 421. Quais são as regras? Dos contratos em geral, disposições gerais. 421 e seguintes. A liberdade de contratar será exercida em razão dos limites da função social do contrato. Supletivamente, eu vou aplicar essas regras. Disposições. Estes são os princípios gerais da teoria geral dos contratos. E as disposições do direito privado. Temos as disposições 421, 422, formação dos contratos e todas as outras. Esses contratos, eles vão trazer cláusulas e essas cláusulas, ele vai estampar os direitos, as obrigações e a responsabilidade dos contratantes. Entenderam como os senhores vão ler aqui o parágrafo, o artigo 54? Os contratos administrativos de que trata essa lei regulam-se pelas suas cláusulas. Os contratos administrativos regulam-se pelas cláusulas deles próprios, previstas nos instrumentos, pelas regras, pelos preceitos do direito público. E subjetivamente, supletivamente, não é subsidiariamente, não é outra palavra que não é supletivamente, os princípios da teoria geral e as disposições do direito privado. O parágrafo 1º, os contratos, eles vão estabelecer com clareza e precisão as condições para execução. Essas condições para execução, elas serão expressas em cláusulas. Essas cláusulas, então, elas trarão direitos, obrigações e responsabilidade das partes. Então, essas cláusulas, elas devem estar nos termos da licitação e nos termos da proposta. Então, o contrato se vincula ao termo da licitação, à proposta. Os senhores lembram? Porque aqui nós estamos fazendo um estudo, não estou seguindo uma ordem, mas quando nós estamos estudando o contrato, nós vamos estar sempre contrato depois da licitação. Então, nós temos a licitação, nós temos a proposta e nós vamos ter um instrumento. Ótimo.
E nesse instrumento nós vamos ter cláusulas. E essas cláusulas vão definir a execução do contrato. Aqui, eles sempre invertem. O primeiro são os termos da licitação, a proposta do contratante e a celebração do contrato. Vocês estão vendo aí a linha do tempo? É isso que eu quero que os senhores tenham em mente, a linha do tempo. E o contrato, ele vai trazer cláusulas, e essas cláusulas vão estipular direitos, obrigações e responsabilidade dos contratantes. Então, Professor, eu vi que dá dor, né? Direitos, obrigações, responsabilidades. As cláusulas trazem dor, né? Ah, Elisa. Bem, mas é isso que eu quero que vocês pensem. Eu quero que vocês pensem que esse contrato, ele é o ápice de uma série de eventos que ocorreram anteriormente. Ah, tudo bem. Então, vocês já estão sabendo aí como serão esses contratos. E se nós tivermos aquelas hipóteses de dispensa e exigibilidade? Quando nós tivermos hipóteses de dispensa e de exigibilidade, nós também vamos ter um contrato. Vai ser celebrado um contrato. Ótimo. Então, vai haver situações de dispensa, situações de inexigibilidade, e nós vamos ter, então, a celebração de um contrato. E, nesse caso, nós vamos ter o contrato também respeitando, atendendo os termos do ato que autoriza a dispensa ou a inexigibilidade e também os termos da proposta. Ótimo. Então é isso. Vamos lá? Parágrafo 2º. Os contratos decorrentes da dispensa ou da inexigibilidade de licitação, eles devem atender aos termos do ato que os autoriza. Então, eu vou ter um termo administrativo que vai autorizar uma contratação em virtude de uma situação legal, e essa situação legal se consubstancia ou dispensa ou inexigibilidade. E também, não só isso, é o ato administrativo e a proposta. Quando eu não tenho dispensa ou inexigibilidade, eu não vou ter um ato autorizante. Eu vou ter uma licitação, porque aí eu vou ter várias pessoas interessadas em celebrar o acordo. Então, vocês vão pensar, então eu vou ter um ato ou uma licitação, vou ter termo da proposta e vou ter contrato. É isso que eu quero que os senhores tenham em mente, essa regra temporal, né? Esse tempo. Adiante. As cláusulas necessárias a todos os contratos. Aqui eu coloquei, porque depois, é isso que algumas eu deixei em branco, mas é só essa, e mais uma outra, me parece, de 22 páginas. Porque eu quero que vocês comecem, eu sei que todo mundo trabalha, a Norma muito ocupada, mas eu quero o seguinte, que vocês tomem um tempo, não sei como, para que vocês comecem a pensar, por exemplo, é isso aqui, do 1 ao 13, vocês vão ler e vocês vão pensar assim, qual que é a palavra que resume o inciso 1? Quais são aquelas cláusulas obrigatoriamente do contrato, do instrumento? Objeto, eu vou ter o objeto do contrato. O regime de execução, forma de fornecimento. Vocês vão completar essa página depois. E cada artigo, os senhores obrigatoriamente terão que manter numa folha só. E cada folha é um artigo. Preço, condições de pagamento, critérios, database, periodicidade, prazo de início de etapas, seja ela da execução, os prazos da conclusão, o prazo de entrega, o prazo de observação, prazo de recebimento definitivo. Porque antes do objeto do contrato ele ser entregue, ou melhor, ele vai ser entregue, mas ele vai ser entregue de uma maneira provisória, porque a administração ela tem que analisar se aquele objeto
apresentado pelo contratado atende às regras propostas, às regras do contrato, seja ela compra e venda, seja ela um serviço, seja ela uma obra. Então, vocês vão ter esse trabalho aí, essa tarefa, e vocês têm que pensar como vocês vão resumir isso aqui. O crédito pelo qual correrá a despesa, tudo bem, as garantias oferecidas para assegurar plena execução, garantias. Então, por exemplo, o 6 está fácil. Garantias. Você obrigatoriamente deve ter garantias. Obrigatoriamente não, quando exigidas, né? Pode ser que se tenha ou não, mas se tiver, elas terão que ser elas deverão ser de alguns tipos. Nós vamos falar um pouco mais adiante. Garantias. Direitos e responsabilidades, penalidades, multa, rescisão, reconhecimento de direitos da administração na rescisão, condições de importação, a data, taxa do câmbio para conversão, vinculação ao edital de licitação e ao termo que a dispensou ou a inexigiu. Os senhores entenderam o que eu disse aos senhores? Olha só como esse 11 volta lá no artigo anterior, no 54. Vinculação ao edital, ótimo. Quando teve a licitação. E se não teve a licitação, houve um ato administrativo, que nós vamos chamá-lo de termo, dispensando a licitação ou inexigindo a licitação. Legislação aplicável à execução do contrato, a obrigação do contratado de manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Essas condições e essa qualificação, elas perduram. Nós vamos fazer uma questão daqui a pouco sobre isso. Elas perduram durante todo o prazo. O parágrafo 1º foi segundo, o parágrafo 1º foi vetado, o parágrafo 2º ele vai dizer do foro competente, que é a sede da administração, para serem dirimidas as questões contratuais, obrigatoriamente. Seja pessoa física, seja pessoa jurídica domiciliada no estrangeiro, sempre o foro. Então, o que o parágrafo 2º diz? É sempre o foro. E o parágrafo 3º, ele vai dizer o seguinte: havendo a liquidação de despesa, os serviços de contabilidade comunicarão às fazendas. Quais são elas? Da União, dos estados, dos municípios. Ele diz: órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos. Então, liquidou-se a despesa, os serviços de contabilidade, aí da administração, eles vão comunicar às receitas, as características e os valores pagos, segundo o que dispõe a Lei 4.320, que é uma lei de orçamentos. Ótimo. Vamos adiante. O que diz o artigo 56? Garantias. Pode haver, como pode não haver. E se forem necessárias as garantias, se forem necessárias, é porque elas estão a critério, elas são a critério da autoridade. Se forem necessárias, elas devem estar previstas no instrumento convocatório. Artigo 56, vão seguindo aí. Então, a critério da autoridade, o que quer dizer? Isso aí é o que nós vimos aí. Não vimos ainda, o ato administrativo nós não vimos, mas isso é o espectro da discricionariedade. A critério da autoridade, então pode haver, como pode não haver. Mas se houver, elas devem estar obrigatoriamente previstas no instrumento convocatório. E, portanto, nós vamos ter para obras, para serviços e para compras. Aqui não se fala alienação. Eu vou dizer uma coisa, os exercícios de contratos, eles são muito difíceis. Só para ilustrar. Uma das provas das questões que nós vamos resolver, os senhores eles vão perguntar o seguinte: nos termos do artigo 56, é passível ter termos, garantias em alienações? E aí nós temos que ser bem metódicos, bem rígidos. Obras, serviços e compras. Não fala alienações. Então, por exemplo, quando a administração ela aliena, então não há que se falar em prestação de garantias. É até óbvio isso, né? Mas
Nós temos que ter uma atenção danada. Se for exigida a garantia, pode ser qualquer garantia? Não. As garantias, elas estão estabelecidas. Você pode ter caução, seguro, garantia, fiança bancária. Então, os senhores têm que decorar essas modalidades. Não é qualquer modalidade de garantia. E quem escolhe? A opção é do contratado. A opção do contratado pelas modalidades. Caução em dinheiro ou título da dívida pública. Ótimo. Depois, quando nós já estivermos memorizado, decorado isso na ponta da língua, nós vamos... esse é o inciso primeiro. Nós vamos terminar aqui, ó. Emitido sob forma escritural, registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central, avaliados pelos seus valores econômicos. Então, emitidos, forma escritural, com registro, emitidos em forma escritural, com registro no sistema centralizado da liquidação e de custódia, avaliados pelos seus valores econômicos. Os senhores entenderam? Os senhores vão completando depois, mas vamos aos poucos. 2, seguro garantia. 3, fiança bancária. Ótimo. E aí o parágrafo 2º, ele volta nessas garantias aqui do caput. Prestação de garantia para obras, serviços e compras. Essas garantias, elas não podem exceder a 5% do valor contratado, do valor do contrato, valor atualizado. Perdão. As garantias, elas não excedem a 5% do valor do contrato e essas garantias terão o valor delas, garantias, atualizado nas mesmas condições que o contrato. Ótimo. Então, a prestação de garantia, ela não pode exceder, eu posso exigir a garantia. E se eu exigir a garantia, o contratado, ele vai escolher qual dessas modalidades. Mas qual é o limite da garantia? Eu, administração, o limite meu da garantia é de 5% do valor contratado. E essa garantia, ela terá o valor atualizado nas mesmas condições que o contrato. Por quê? Findo o contrato, a garantia será devolvida para o contratante. Os senhores vão ter isso em mente. Ótimo. Aí ele diz, ressalvado o parágrafo 3º. E o que diz o parágrafo 3º? O parágrafo 3º diz o seguinte, se forem obras ou serviços ou fornecimentos de grande vulto que compreende alta complexidade técnica, riscos financeiros consideráveis, e aí eu tenho que demonstrar tudo através de um parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente, o limite da garantia não vai ser 5%. O limite da garantia será de 10%. 10% do valor do contrato. Ótimo. 10% do valor do contrato. Regra geral. Qual é o limite da garantia? 5%. A garantia vai ser atualizada? Sim. Em quais termos? Em quais condições? Nas mesmas condições que o contrato. E a exceção? São aquelas situações de obras, serviços, fornecimentos de grande vulto, alta complexidade, riscos financeiros, e aí tudo isso fundamentado com parecer técnico, aprovado pela autoridade competente. Nessa hipótese, nós temos a garantia de até 10% no máximo. 10% no máximo. O que diz o parágrafo 4º? A garantia será a garantia que foi prestada pelo contratado, foi escolhida pelo contratado, caução, seguro-garantia, fiança bancária. Ela será liberada ou restituída após a execução do contrato. Se tiver sido dinheiro, porque não pode ser caução em dinheiro, em títulos da dívida, sim, aí ela vai ser devolvida, o dinheirinho, o cifrão, atualizada. Então, a garantia ela é sempre atualizada também.
E, por fim, vamos imaginar que houve um determinado contrato administrativo em que foi entregue ao contratado pela administração um determinado bem. Então, naqueles contratos, na máquina, por exemplo, naqueles contratos em que o contratado ele recebe da administração um determinado bem e, portanto, ele se torna um depositário desse bem, ao valor da garantia, os senhores entenderam, deverá ser acrescido o valor daquele bem. Então, ele vai ter que garantir, né, na verdade. Qual é o valor que fica a título de garantia? O valor da garantia e o valor do bem que foi entregue pela administração ao contratado. Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela administração, dos quais o contratado ficará depositário, ao valor da garantia, vou acrescer o valor do bem. Ótimo. Contratos em que há entrega de bens da administração. Ao valor da garantia é acrescido o valor dos bens. 57. Qual é a duração dos contratos? Os senhores entenderam como foi o ponto? Artigo 57. Vou perguntar. Duração dos contratos. A duração dos contratos, regra geral, é a vigência dos créditos orçamentários. Diz aqui no caput do artigo 57. A duração dos contratos, que estamos a tratar, os contratos da Lei 8666, será regido por essa lei, fica adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto se estivermos a tratar de projetos contemplados nas metas do plano plurianual, que aí eles poderão ser prorrogados no interesse da administração pública, e desde que haja previsão em ato convocatório. A outra exceção em que a duração dos contratos ultrapassa a dos créditos orçamentários, naqueles serviços prestados de forma contínua, cuja duração, cuja prorrogação em períodos iguais e sucessivos, ele importe melhores preços e melhores condições para a administração. É isso. A prestação de serviços que serão a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração. Qual o limite? 60 meses. Prestação de serviços a serem executados, prestação de serviços contínuos. O limite é 60 meses. Então, mais uma vez, eles ultrapassam aí os créditos orçamentários. Aluguel de equipamentos ou utilização de programas de informática. O prazo destes aqui, 48 meses. Isso aqui tem que decorar. Não tem como. Mas, tudo bem. Projetos previstos no plano plurianual, prestação contínua, aluguel de equipamentos e utilização de programas de informática. Cada um deles os senhores têm que decorar. Ótimo. Vamos pular os 5. Vamos para o parágrafo 1º. Os prazos eles podem serem prorrogados ocorrendo os seguintes motivos. E aqui depois nós temos que completar as lacunas. A alteração aos prazos, e aqui ele fala início de execução, os prazos de conclusão, os prazos de entrega, eles podem ser prorrogados com os seguintes motivos. Os senhores estão entendendo como isso aqui é um mapa? E aí nós temos alteração do projeto, superveniência de fato excepcional, imprevisível, interrupção da execução do contrato, aumento das quantidades inicialmente previstas, impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela administração, omissão ou atraso de providência a cargo da administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte impedimento ou retardamento. Ótimo. Mas os prazos de início de etapa de execução, de conclusão, de entrega, eles admitem essa prorrogação mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Ótimo. Parágrafo 2º. A prorrogação do prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. Eu coloquei o parágrafo 3º um xizinho.
Vigência por prazo indeterminado. Não é possível um contrato administrativo cuja vigência seja por prazo indeterminado. Nós vamos ter uma questão com essa pergunta também. É possível o contrato por prazo indeterminado? Contrato administrativo da Lei 866? Não. Vamos aqui ser bem rígidos. Não é possível. Adiante. O parágrafo 4º. Caráter excepcional, justificado, autorizado. O prazo pode ser prorrogado. Qual prazo? O do inciso 2. O do inciso 2 é aquela prestação contínua, de serviço contínuo. O limite de 60 meses. Então, nessa hipótese específica, excepcional, justificada, previamente autorizada, então nós vamos ter mais 12 meses. Parágrafo 4º. Ponto. Então, aqui está tranquilo. Vencemos mais um artigo e temos que vencer todos. Plano plurianual, primeira exceção, forma contínua, 60 meses, sendo que ele pode ser prorrogado por 12 meses, excepcionalmente, justificado e autorizado. Mediante autorização, devidamente justificado. Ótimo. Vamos adiante. 58. Lá, vamos seguindo. Esse aqui é importante também. Todos são importantes, não tem como, todos são importantes. 58. Qual que é a tela do artigo 58? São as prerrogativas da administração pública. São as prerrogativas que são conferidas à administração pública. Prerrogativas conferidas pelo fato de ser um regime jurídico administrativo, pelo fato de ser um regime jurídico próprio. E esse regime jurídico próprio confere à administração determinadas prerrogativas. Prerrogativas. Quais são essas prerrogativas em se tratando de contratos? O regime jurídico destes contratos, instituído por esta lei, confere à administração, em relação aos contratos, a seguinte prerrogativa. O que a administração pode fazer relativamente aos contratos por esses contratos se submeterem a um regime jurídico próprio, que é o regime jurídico administrativo. Primeiro, ela pode modificar o contrato unilateralmente. Ela pode rescindir o contrato unilateralmente. Ela pode fiscalizar, eu coloquei aqui, está escrito finalizar-lhes a execução, não, é fiscalizar-lhes a execução, fiscalizar-lhes a execução. Então, ela pode modificá-lo, ela pode rescindi-lo, ela pode fiscalizar a execução e pode aplicar sanções pela inexecução. Ótimo. Ainda, ocupar provisoriamente. Mas o que ela ocupa provisoriamente? Os móveis, os imóveis, pessoal e serviços. Isso é questão de prova. São todas... Quais são os serviços em que cabe? São aqueles essenciais. Apenas os essenciais. Ocupar provisoriamente os serviços essenciais. Em se tratando de serviços essenciais, os móveis, os imóveis, o pessoal e o pessoal, né? Claro. Nos casos de serviços essenciais e os serviços vinculados aos serviços essenciais. Nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente os móveis, os imóveis, o pessoal e os serviços vinculados ao objeto do contrato. Na hipótese de necessidade, e ainda, quando ocorre isso? Em duas situações. Quais são as situações? Quando houver necessidade para cautelar a apuração de um determinado falta contratual, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. Então, assim, a ocupação é um instituto de direito administrativo que confere... Aí, com esses elementos, os senhores já são capazes de dizerem, né, o conceito da ocupação. A ocupação é um instituto de direito administrativo que confere... É uma prerrogativa conferida pelo regime jurídico administrativo, pela Lei 866, em se tratando de contratos administrativos, que autoriza, em se tratando de serviços essenciais, a administração a ocupar móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados àquele serviço. Não só o serviço em si, a ocupação, ela abarca aqueles serviços que são necessários ao fornecimento
daquele serviço. Não sei se ficou claro. Mas em quais situações nós temos, então, a ocupação? Se eu estiver a apurar uma falta contratual e é necessário eu acautelar aquela apuração, ou então na hipótese de rescisão do contrato administrativo. Eu vou falar com os senhores. Nada melhor no direito administrativo que os senhores se aterem à lei. Porque doutrina, cada autor vai dizer uma coisa. Então, a doutrina administrativa brasileira ela é riquíssima. Mas isso é para nós que estamos aqui, precisamos assim, de preto no branco, de uma resposta objetiva, é difícil. Então, é melhor nós ficarmos aqui só com a lei. A ocupação, então, já definir. Ok. O parágrafo 1º, ele vem falando as cláusulas econômicas financeiras e as cláusulas monetárias dos contratos. Essas cláusulas, elas não podem ser alteradas sem a concordância do contratado. É o parágrafo 1º. E aqui o parágrafo 2º, faltou aqui, mas depois os senhores vão completando aqui as lacunas. Aqui, essas cláusulas, então, as cláusulas econômicas, eu coloquei aqui o parágrafo 2º, na verdade. As cláusulas econômicas financeiras e as monetárias, elas não podem ser alteradas unilateralmente. Então, sempre com concordância. Por isso, se revela esse parágrafo 1º uma exceção à possibilidade da modificação unilateral. E o que o parágrafo 2º diz? Na hipótese do inciso 1, na hipótese de modificação unilateral pela administração, nesta hipótese, as cláusulas econômicas financeiras do contrato, e não fala as monetárias, elas serão revistas para que se mantenha um equilíbrio. Ótimo. Rescindir, fiscalizar a execução, aplicar sanções. Não há que se falar em revisar as cláusulas econômicas financeiras, não faz sentido. Por isso, ele se remete apenas ao inciso 1º. Vamos lá. 59. Agora, vamos encerrando aqui já a parte dessa sessão, que é a sessão das disposições iniciais. Vai ser declarada nulidade. O que traz o artigo 59? Declaração de nulidade. Quais são os efeitos dessa declaração de nulidade? Esses efeitos, eles são retroativos. E ele vai impedir os efeitos, porventura os próximos efeitos, e vai desconstituir os efeitos pretéritos. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo os efeitos que eles ordinariamente deveriam produzir, além de desconstituir os já produzidos. Parágrafo único. A nulidade não exonera a administração pública do dever de indenizar o contratado pelo executado até a data em que ela for declarada, correto? Ou os prejuízos regularmente comprovados, contanto que não seja imputável ao contratado. Ótimo. E aí vai se promover a responsabilidade daquela pessoa que deu causa àquele prejuízo que não foi o contratado. Correto? Formalização. Vamos fazer só mais um e nós temos que fazê-lo sim. E depois que nós terminarmos, nós vamos passar para os exercícios. Seção 2. Isso aqui estou forçando os senhores. Enfim, acho que vai ser uma forma melhor que decorar a lei. É uma forma esquematizada. A formalização dos contratos. Então, agora vamos tratar da formalização, seção 2. A lavratura será onde? Será na repartição administrativa, no órgão da administração pública. Os contratos serão lavrados nas repartições interessadas. Onde será a lavratura? Nas repartições. E essas repartições, elas devem manter um arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do extrato dos contratos. Ótimo. Quando eles não serão lavrados nas repartições? Quando estivermos a tratar de direitos reais imobiliários. Se eu estiver a tratar de direitos reais imobiliários, o contrato ele terá que ser lavrado, a escritura pública, na verdade, será lavrada em notas e vou promover o registro no RI. Salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis
que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas e juntando de tudo, juntando-se cópia no processo que lhe deu origem, no processo na repartição. Então, se perguntarem os senhores como é a formalização dos contratos administrativos, os senhores devem discorrer. Os contratos, via de regra, serão lavrados nas repartições competentes e essas repartições manterão um arquivo cronológico dos autógrafos e o registro sistemático dos extratos dos contratos, com exceção dos contratos em que estiver, cujo objeto sejam direitos reais e imobiliários. Então, o instrumento nessas hipóteses excepcionais serão lavrados em notas, portanto, escrituras públicas e, posteriormente, registrados no RI e, de tudo, a estrutura, todo o instrumento lavrado em notas e apresentado a RI, todas essas cópias serão anexadas ao processo de origem, o processo administrativo que ensejou este contrato. O parágrafo único, ele vem falando uma outra regra, é nulo de nenhum efeito contrato verbal com a administração. É possível haver contrato verbal com a administração? Sim, é possível. Nós vamos ter aí uma questão que vai perguntar sobre isso. É possível haver contrato verbal com a administração? Sim, mas o parágrafo único, ele diz que é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração. Ponto. A exceção, pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% do limite do artigo 23, 2A, em regime de adiantamento. Então, eu vou aqui abrir a Lei 8666, e aí eu quero que nós tenhamos artigo 23, artigo 23, 2A, 5% de 80 mil até 16 mil. Até 16 mil. Ótimo. Até 16 mil. Então, é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo de pequenas compras de pronto pagamento, em si, assim entendidas aquelas de valor não superior a 16 mil, em regime de adiantamento. Ah, tá. Então, eu vou colocar aqui o valor de 16 mil feitas em regime de adiantamento. Vamos adiante, voltamos lá para as nossas questões. Espera aí. Para as nossas. Ah, tá aqui. Parágrafo único, pronto. Vocês vão completar aí depois que vocês... Professor, mas 5%, eu sou péssima, 5% de 80 mil do artigo 23? Ah, perdão, é 4 mil, Elisa. É 4 mil. Então, aí isso que eu estava fazendo da conta, porque eu pensei, 16 mil é muito alto, né? Não, é Desculpa, 4 mil. professor, eu sou péssima de matemática, mas me afastei para fazer a conta. Não, mas é isso mesmo, é ótimo. Tanto é que você acertou mesmo. É 4 mil. É 4 mil. Ótimo. O artigo 61, ele vai falar dos elementos do contrato. Obrigatoriamente, o contrato deve constar as partes, a finalidade, o ato que autorizou a lavratura, o número de processo de licitação. Se não tiver havido processo de licitação, o número do processo de dispensa ou o número do processo da inexigibilidade. Deve constar que aquele contrato ele se sujeita à Lei 8666. Deve constar que aquela avença se sujeitará às cláusulas contratuais. Então, é isso que diz o artigo 61. Você tem que pensar, partes, objeto, finalidade, o ato que autoriza a lavratura, a licitação, se não tiver havido a dispensa e a exigibilidade, uma frase, né, dizendo que aquele contrato se submete à Lei 8666,
que aquele contrato se submete às cláusulas estipuladas. Pronto. O parágrafo único, ele vem falando... Aqui eu não coloquei o parágrafo único. Vamos aqui no artigo 62. Ótimo. A gente não precisa fazer de todos. Deixa eu ver o artigo 62. Um instrumento, o contrato, ele é obrigado. O contrato, o instrumento, ele é obrigatório. É porque é o seguinte, quando nós falamos de contrato, nós estamos falando de duas coisas. Pode ser aquela avença, aquele negócio jurídico, e geralmente você tem que saber o contexto, na verdade. Ou é o instrumento, né? O instrumento do contrato. Por exemplo, qual é o negócio jurídico? O negócio jurídico é um mandato. Ótimo. E qual é o instrumento? O instrumento é a procuração. Só que aqui o negócio jurídico, o nome dele é o mesmo do instrumento. Então, às vezes, pode causar uma confusão. Mas nós temos que ter instrumento de contrato. Por quê? Porque há outros instrumentos que não são contrato. Mas eles instrumentalizam um acordo de vontades, um contrato. Não é? Ótimo. Quais são estes? Carta, contrato, nota de empenho, autorização de compra, ordem de execução. Obrigatoriedade do instrumento de contrato. Facultatividade. O instrumento ele vai ser obrigatório em quais modalidades de licitação? Na concorrência, na tomada de preço e na dispensa e inexigibilidade nos limites da concorrência e da tomada de preço. Nós vamos ter uma questão também sobre isso. E ele vai ser facultativo nas demais situações em que a administração puder substituir por outros instrumentos hábeis. Quais são eles? Carta de contrato, nota de empenho, autorização de compra, ordem de execução. Óbvio que a eles todos vou aplicar o artigo 55. O que diz o artigo 55? Que são cláusulas necessárias em todo contrato, as que estabeleçam o objeto, seus elementos essenciais, o regime de execução, a forma de fornecimento, preço, prazo, garantias, direitos e a responsabilidade das partes, os casos de rescisão, etc. Ótimo. O parágrafo 1º vem falando que a minuta do futuro contrato, ela integra o edital ou o ato convocatório de licitação, tudo bem. Já falei que a carta, o parágrafo 2º, eu já disse que carta, contrato, nota de empenho, de despesa, autorização de compra, ordem de execução de serviço, outros instrumentos hábeis, vou aplicar o artigo 55. O parágrafo 3º, ele diz que eu vou aplicar o 55, que é esse que eu mencionei, e 58 a 61. O 58, ele vem falando regime jurídico, dos contratos administrativos, confere à administração algumas prerrogativas, modificar, rescindir, fiscalizar, aplicar a sanção. 60, os contratos serão lavrados onde? E o 61 partes, finalidade, ato que autorizou, etc. Então, nós vamos ter isso. Essas regras nos contratos de seguro, nos contratos de financiamento, nos contratos de locação, em que o poder público seja locatário, e aos demais cujo conteúdo seja regido predominantemente por normas de direito privado. Então, mesmo se o contrato for regido por direito por normas de direito privado, seguro, financiamento, locação, a eles ainda assim aplicar-se-á o regime jurídico administrativo. Então, quando estamos a tratar, é isso que é o paradoxo. Não há um contrato administrativo com a administração que é sempre nos mesmos termos que o contrato entre pessoas, entre particulares. Não existe isso. Não existe isso. É o parágrafo 3º. Sempre vai haver, então, a sujeição ao regime jurídico administrativo.
aos contratos em que a administração for parte como usuário de serviço público, ainda que ela seja usuário de serviço público. A ela também nós vamos ter derrogações de direito público. Artigo 55, ainda assim ela pode. Artigo 58, modificá-lo, rescindi-lo, fiscalizar, aplicar sanções. Ótimo. Vamos adiante, já estamos vencendo. Parágrafo 4º. É dispensável o termo de contrato e facultada a substituição prevista nesse artigo a critério da administração, independentemente de seu valor, nas compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. Então, os senhores têm que completar aí as lacunas. Artigo 63. Qualquer licitante pode ter conhecimento dos termos do contrato ou conhecimento do processo licitatório. Qualquer interessado pode obter cópias autenticadas desde que pague os emolumentos. Tudo bem. Então, vamos virar aqui a... Artigo 64. A administração pública ela vai convocar o contratado para assinar o termo do contrato, para aceitar o instrumento e para retirar o instrumento, em determinado prazo e sob determinadas condições. Ótimo. E qual é a pena? A pena de decair o direito à contratação, o direito do contratado à contratação, e sem prejuízo das sanções que são previstas no artigo 81. Ótimo. Os senhores estão observando que nós já estamos em um outro momento? A administração ela vai convocar, ela já tratou do contrato, da formalização, agora ela vai convocar o contratante para assinar o termo do contrato, aceitar o instrumento, retirar o instrumento, e se ele não fizer, ele decairá o direito dele de contratar com a administração e a administração poderá a ele aplicar algumas outras sanções. O prazo de convocação pode ser prorrogado uma única vez por igual período, se solicitado pela parte e se houver um motivo justificado aceito pela administração pública. O parágrafo 2º eu saltei, o parágrafo 3º diz o seguinte, que vai haver a entrega da proposta, e da entrega da proposta nós vamos contar 60 dias. E se da entrega da proposta, contado 60 dias, não tiver havido a convocação para a contratação, os licitantes estão liberados. 60 dias da entrega da proposta, sem convocação, os licitantes liberados. Decorridos 60 dias da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. Ótimo. Como eu já sei que os senhores estão assim ávidos aí para resolver os exercícios, eu vou parar agora, vou marcar aqui onde eu parei. Eu queria ir um pouco mais adiante, mas não, porque senão vai ficar muito cansativo e eu quero resolver exercícios, né? Então vamos lá. Vamos lá, vamos resolver pelo menos um exercício antes do nosso intervalo, para depois nós voltarmos aí com todos os outros exercícios. Vamos lá. Vou abrir na lei 8666 para nós termos, para nós acompanharmos. Vamos lá. Primeiro bloco de exercícios em relação aos contratos administrativos, assinale a alternativa correta. E agora os senhores vão me dizer se isso valeu a pena ou não. Vai por mim, que vai valer a pena. O instrumento de contrato ele é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nos casos de compra imediata e assistência técnica. Vocês se lembram o que dizia o artigo 62? Vamos lá? E nos limites, ele não fala sobre isso. O artigo 62, vamos lá. Só vou resolver esse primeiro exercício e nós vamos fazer o nosso intervalo. Um instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites das duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais casos em que a administração puder substituí-los por outros instrumentos hábeis. E aí eu citei carta de contrato, nota de empenho. Como que estava no nosso esquema? Vamos lá, o nosso esquema é mais fácil ainda. Artigo 62, artigo 64, 62. Eu vou, aqui está, um instrumento obrigatório, e aí vocês vão marcar aí com lumicolor, quando os senhores imprimirem, obrigatório, e fazerem uma chave. Concorrência, tomada de preço e facultativo. Nos demais, em que a administração puder substituir. Carta de contrato, nota de empenho, autorização de compra, ordem
Ordem de execução. Ficou muito mais fácil. B. Em todos os contratos administrativos é exigida uma garantia que, entre outras, poderá ser a fiança bancária ou qualquer outra espécie de fiador? Ó, eu disse aos senhores que é discricionário. O que diz o artigo 56? Eu vou voltar aqui no artigo. Vou fazer aqui nos esquemas. E vocês vão acompanhando aí na lei. Artigo 56. Ó, critério da autoridade. Então, a contrário senso, não. Em alguns contratos, não haverá garantia a critério. Mas, se a autoridade resolver ou decidir pela garantia, ela tem que obedecer algumas regras. Ela deve seguir algumas regras. Primeiro, a opção pela modalidade da garantia é do contratado. Caução, seguro, garantia, fiança bancária. Letra B. Em todos os contratos administrativos exigindo uma garantia, fiança bancária? Temos sim. Ou qualquer outra espécie de fiança? Não. É só a bancária. Falso. Então, a letra B está equivocada. Letra C. Em caso de cumprimento do contrato e adimplemento de todos os seus termos, se a garantia foi prestada em dinheiro, deverá ser devolvida ao contratado, que não terá direito à correção do valor. Eu disse que a garantia ela não é atualizada. Parágrafo 4º. Ela será liberada, restituída e o valor atualizado. Parágrafo 4º do artigo 56. Eu acho que o esquema é melhor que a lei. Vamos lá, mas isso fica a cargo dos senhores. As cláusulas exorbitantes são implícitas em todos os contratos administrativos, ensejam a administração pública, alteração unilateral do acordo ou rescisão unilateral, bem como a possibilidade de fiscalização e controle da relação contratual. Artigo 58. Essa resposta foi verdade, mas vocês se lembram que na formalização do contrato nós deveríamos dizer que o instrumento ele se submete às regras da 8666? Vamos lá, é o artigo 58. Voltamos aqui para ele. É verdade. Modificá-lo. Se não tiver isso, se não tiver explícito, não há problema. Isso não vai eivar o contrato de nulidade. Por quê? Porque a própria lei já traz. O regime jurídico, em se tratando de contratos administrativos, da 8666, cujos objetos estejam abarcados pela 8666, eles vão se submeter ao artigo 58. Modificá-lo unilateralmente, rescindi-lo unilateralmente, fiscalizar a execução, aplicar sanção, ocupar provisoriamente os serviços essenciais. Então, a letra D é a resposta. Letra E. Os contratos eles poderão ser alterados unilateralmente pela administração quando a ela for conveniente a substituição da garantia. Substituição da garantia da execução. A garantia é só mesmo com a garantia com acordo. 64, onde está aqui? 65. Eu vou voltar aqui. Vamos ver aqui. Da alteração dos contratos, unilateralmente para modificar ou quando há necessária modificação do valor por acréscimos e diminuição quantitativa. Acordo das partes, substituição da garantia. Nós não chegamos lá, mas já vamos tratando. Para eu substituir a garantia, eu não faço unilateralmente, eu faço por acordo das partes. O 65, ele é muito importante. Você vai ter que ter em mente o seguinte. O contrato ele pode ser alterado. Em quais termos? Unilateralmente ou então por acordo das partes. Unilateralmente, você tem que fazer o link lá com o inciso 1 do 58. Você tem que sempre pensar. 65.1, ele está junto com 58, inciso 1. Modificá-lo quando unilateralmente modificar projetos e especificações para melhor adequação técnica ou quando for necessária a modificação do valor em face de acréscimos de diminuição quantitativa,
nos limites da lei. E por acordos das partes, nós temos 4 alíneas. A, substituição da garantia. B, modificação do regime de execução ou do modo de fornecimento. C, modificação da forma de pagamento por circunstâncias supervenientes, etc. E para restabelecer relação de encargos e retribuição. E aí nós vamos falar sobre essa hipótese daqui a pouco. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui um pouquinho, nós vamos fazer o nosso intervalo de 10 minutos e nós já voltamos para a nossa segunda parte com os exercícios, tá bom? Voltamos à nossa gravação e continuamos aqui com os nossos exercícios, correto? Vamos lá para a questão 2. Considerando o disposto na 8666, 1993, assinale a alternativa correta sobre os contratos administrativos. Letra A. Deverá ser exigida a prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras, cuja modalidade será determinada pela administração dentre aquelas previstas na lei e que deverá constar do instrumento convocatório. Alguém me mandou uma mensagem aqui, só um minuto, por gentileza. Foi você, Elisa, que me mandou? Ou foi a Nova? Foi. Muito obrigado. Tudo que o senhor falou na primeira parte da aula, enfatizando determinados pontos da lei seca, cai, Elisa. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui no esquema e aí vocês vão na lei, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês o esquema. Vou lá no artigo 56. Nós vamos, é o artigo 56. Vocês vão na lei. Por isso que eu disse para que os senhores imprimissem a lei, essa excepcionalmente, porque essa precisa mesmo. Deixa-me... Opção do contratado pelas modalidades. Ótimo. Então, tudo bem, já falei isso. 56, parágrafo 1º. Nos contratos celebrados pela administração pública com pessoas físicas ou jurídicas, exceto aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar cláusula que declare o competente o foro da sede da administração para dirimir qualquer questão contratual? Inclusive, é o 55, parágrafo 2º. Se lembram que eu falei? Ele não está aqui, ó. O foro competente da sede da administração. Pessoa física, jurídica, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro. Vamos lá no artigo 55, parágrafo 2º. Eles têm que, ó, o esquema, ele é um norte, né? Nada substitui a letra da lei. Nos contratos celebrados pela administração pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede da administração para dirimir qualquer questão contratual. Ponto. Depois nós veremos essa exceção. Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela administração, dos quais o contratado ficará depositário, o valor não poderá ser ressarcido, o valor da respectiva garantia não poderá ser acrescido o valor desses bens. Falei isso para os senhores, é o 56, parágrafo 5º. Vamos lá? Se lembram que eu disse que era para adicionar ao valor da garantia o bem em que o contratado se tornava depositário? Contratos, parágrafo 5º. Contratos em que há entrega dos bens pela administração. Ao valor da garantia é acrescido o valor dos bens. Vamos lá. Esse é o 56, parágrafo 5º. Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela administração, dos quais o contratado ficará depositário, ao valor da garantia deverá ser acrescido o valor desses bens. D. É dispensável o termo de contrato e facultada a sua substituição a critério da administração, independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. Falei para os senhores 62, parágrafo 4º. Ele ainda precisa até ser completado. Vamos lá. Ele está sem ser completado. Os senhores terão que completar. 62, é dispensável
termo de contrato, entre aspas, 62, parágrafo 4º, e facultada a substituição a critério da administração, independentemente de seu valor. Quais situações? Compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. Letra E. É permitida a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório e a qualquer interessado a obtenção de cópia autenticada, sendo vedada qualquer cobrança por parte da administração para essa finalidade. Não, ele paga pelas cópias. Eu vou lá no esquema, no artigo 63. Que esse esquema, cada folha é um. Ó, 60... É o 63, não é, professor? Olha só, Elisa. Cada página é um artigo. Qualquer licitante pode ter conhecimento dos termos do contrato ou conhecimento do processo licitatório. E qualquer interessado pode obter cópias autenticadas, desde que pague os valores das cópias. 63. É o caput. Mediante o pagamento, ele chama o pagamento de valores de cópia autenticada de emolumentos devidos. Adiante. 3. O contrato administrativo formaliza-se, entre outras formas, pelo termo de contrato, que é obrigatório, no caso, é porque ele chama termo de contrato um instrumento contrato. O negócio jurídico se formaliza com o instrumento. É a mesma coisa, entenderam? Pelo termo de contrato, que é obrigatório no caso de concorrência de tomada de preço, bem como nas dispensas e inexigibilidades, cujos preços estejam compreendidos nos limites dessas duas modalidades de licitação. Essa característica dos contratos administrativos pessoal, essa característica é a obediência à forma prescrita em lei. Artigo 62, ó. Obrigatoriedade do instrumento de contrato, do instrumento é obrigatório na concorrência, tomada de preço e na dispensa e inexigibilidade nos limites dessas modalidades, e é facultativo nas demais hipóteses. Então, isso é obediente à forma prescrita na lei. 3 é letra B. 4. Aqui eu vou ter que abrir os meus exercícios, porque na impressão ela cortou um pouco. Deixa eu ver aqui, é o 8.1, né? Vamos lá. O prazo constitui uma característica de contratos administrativos. O prazo de vigência, coincidente com a vigência dos respectivos créditos orçamentários, vedada a prorrogação, isso é falso. Isso é regra geral, mas nós sabemos que essa disposição está lá no artigo 57, inciso 1, 2, as exceções, né? Eu vou olhar aqui, porque como eu estou lendo no exercício 57. 57. A duração dos contratos regidas por essa lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos, exceto, falei com os senhores, plano plurianual, prestação de serviço de forma contínua, o limite é de 60 meses e prorrogável por mais 12, nos termos do parágrafo, me parece que é o 2º, ou 3º ou 4º. Aluguel de equipamentos e utilização de programas de informática, 48 meses. E naquelas outras hipóteses do artigo 24, até 120 meses no interesse da administração. Ótimo. Aí, os prazos de início de execução, os prazos de conclusão e o prazo de entrega, eles podem ser alterados, eles podem ser prorrogados, nas hipóteses do 1 ao 6º. Toda prorrogação deve ser justificada por escrito e previamente autorizada, é vedado o contrato com prazo indeterminado. Deixe-me ver aqui agora. B. A possibilidade de estabelecer
Prazo de vigência indeterminado? Acabei de falar isso para os senhores. Parágrafo 3º do artigo 57. Não é possível. A possibilidade de revogação unilateral por razões de conveniência e oportunidade verificadas a qualquer tempo. Eu acho que oportunidade e conveniência a qualquer tempo, isso é falso. 58, inciso 2, rescindi-lo nos casos especificados no inciso 1 do artigo 79. Então, vamos lá no artigo 79, inciso 1. Determinada por ato unilateral nos casos enumerados no inciso 1 a 12 e 17. Não cumprimento de cláusulas contratuais, cumprimento irregular de cláusulas contratuais, lentidão, atraso, paralisação, subcontratação, desatendimento, cometimento, decretação de falência, dissolução, alteração social, modificação, razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificada e determinada pela máxima autoridade administrativa. E, por fim, o 17. Ocorrência de caso fortuito e força maior. Essa questão é muito difícil. Os senhores entenderam o que a gente tem que fazer? Vou repetir, vamos lá. Nós temos que partir. Vou lá no artigo 58, eu vou compartilhar aqui a lei com os senhores. Nós temos aqui no artigo 58, inciso 1, a possibilidade, ele está falando, rescindir a letra C. Ele está falando ele fala a possibilidade de revogação unilateral. Revogação unilateral, por razões. Revogação unilateral. Ele fala na lei rescindi-lo unilateralmente. Não, você poderia matar essa questão por aí, por essa questão terminológica. Ele está falando aqui rescisão unilateral. Mas, e aí, vocês poderiam simplesmente falar, ele fala rescisão unilateral. É porque essa rescisão unilateral, ela não está no âmbito da discricionariedade. Elas são hipóteses assim, muito específicas. E aí você modificá-lo unilateralmente para melhor adequação não é hipótese. Ele não traz revogação, ele não pode ser revogado. O que pode ocorrer é rescisão, mas ainda assim a rescisão é nessas hipóteses específicas. Você vai no 79, inciso 1. A rescisão ela só pode ser nas hipóteses do 1 a 12 e no 17 do 78. E que são hipóteses muito específicas. Então, eu posso revogar o contrato? Não. O que pode? Revogar o contrato por oportunidade e conveniência? Não. Eu posso rescindi-lo nas hipóteses estritas legalmente previstas, que são do artigo 78, 1 a 12 e 17. É só isso. A lei fica fazendo essas remissões, tudo bem. Próxima. A possibilidade de modificação unilateral pelo poder público para melhor adequação às finalidades de interesse público respeitados os direitos contratados. 58, inciso 1. 58, inciso 1. Ótimo. Tranquilo. A possibilidade de alteração unilateral pelo poder público das cláusulas econômico-financeiras e monetárias nas hipóteses de fato do príncipe ou fato da administração. Nós temos aqui o 65, inciso 2, nós temos que ler. Eu não sei se nós chegamos a ele, acho que não. Não.
eu vou fazer aqui no esquema. Vou voltar lá no esquema para nós, e vocês vão seguindo aí. É o 65, inciso 2. Professor, eu coloquei 58, parágrafo 1º. Ah, 58, parágrafo 1º? Tá, deixa-me voltar lá. A fundamentação, Elisa, às vezes é mais de um capítulo. Ah, exatamente, Elisa, é isso mesmo. É exatamente isso. É o 58, parágrafo 1º. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. E ele está falando que é a possibilidade de alteração das cláusulas econômico-financeiras e monetárias das hipóteses. Não, as cláusulas econômicas financeiras, econômico-financeiras e monetárias, elas não podem ser alteradas. Aquele 65, Elisa, ele vai tratar dessa outra situação. Espera aí. Espera aí. Alteração dos contratos unilateralmente pela administração pública, nas hipóteses do inciso A e B, e por acordo das partes. Ah, o contrato pode ser modificado por acordo das partes? Em quais situações? Direito administrativo é aquela estrita legalidade. A administração ela só pode fazer aquilo que é autorizado, ou então ela só faz aquilo que lhe é ordenado. Acordo das partes, substituição da garantia, modificação de regime de execução e de modo de fornecimento, modificação da forma de pagamento. E também, por acordo das partes, o contrato pode ser modificado, e aí você vai ler essa situação, 64.2. 64D, não, é o 65, na verdade. Espera aí, é que o 65 eu coloquei uns parágrafos. 65D. Para restabelecer, então o contrato pode ser modificado pelas partes, por comum acordo, para restabelecer a relação que elas pactuaram inicialmente. Essa relação entre encargos do contratado e retribuição da administração para a justa remuneração da obra, do serviço, do fornecimento, objetivo a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, nas hipóteses específicas de fatos imprevisíveis ou fatos previsíveis cujas consequências sejam incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda naqueles casos de força maior, caso fortuito e fato do príncipe configurando a área econômica extraordinária ou extracontratual. Depois nós vamos falar sobre isso. Mas então, acordo das partes para restabelecer a relação de encargos e de retribuição, encargos para o contratado, retribuição para a administração, com vistas a se ter a justa remuneração e obter o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de esse equilíbrio, na hipótese de o desequilíbrio ser em face de fatos imprevisíveis, fatos previsíveis cujas consequências são essas, força maior, caso fortuito, fato do príncipe. Ótimo. Adiante. Questão 5. Segundo a Lei 8666 de 1993, a prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras é obrigatória e deve constar do instrumento convocatório, indicando a modalidade exigida? Falso. Você já sabe, letra A, falso. É o artigo 56 e seguintes. Vamos adiante. Não é obrigatória, mas quando exigida, é opção do contratado optar por uma das suas modalidades legais. Ok. Quando realizada por meio de calção em dinheiro, ao final da execução do contrato, o valor depositado deverá ser usado para abater o débito da contratante. Isso pode? Não, não falou nada disso. Estrita legalidade. Não é obrigatória, mas quando exigida, a administração pública deve indicar qual tipo de garantia? Não, é o contratante que elege a garantia. Aquelas 3 hipóteses. De grande vulto e alta complexidade técnica, o valor da garantia corresponde ao dobro do valor do contrato? Não, é 10%. Não é 10% do limite do contrato.
Ficou mais fácil agora. Até 10%. Até. Muito obrigado, Elisa. Muito obrigado. Até 10%. Ótimo. 5, letra B. 6. Continuamos. Considere que, após regular procedimento licitatório, a empresa ABC assinou o contrato com o município de São Miguel, Arcanjo, para prestar o serviço de limpeza urbana. Então, a empresa vai prestar o serviço de limpeza urbana para o município. Depois de alguns meses da execução regular do contrato administrativo, constatou-se a inadimplência do contrato com a referência aos encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários, resultantes da execução da avença. Eu vou lá no esquema do artigo 71, que nós não passamos ainda porque é muita informação, e eu vou mostrar para os senhores assim, o que eu objetivei. Eu acho que ficou bom, modéstia à parte. A responsabilidade do contratado é pelos encargos trabalhistas, pelos encargos previdenciários, pelos fiscais e pelos comerciais. Os trabalhistas, fiscais e comerciais, a administração não tem relação nenhuma com esses encargos, apenas com o previdenciário, porque, em relação a estes, ela responderá solidariamente. Isso está previsto na Lei 8.212, artigo 31. Os previdenciários. E os trabalhistas, fiscais e comerciais? Eles não se transferem à administração, eles não oneram o objeto do contrato, eles não restringem o uso, eles não restringem regularização, inclusive perante o registro de imóveis. Então, por exemplo, se alguém, numa qualificação da escritura, não, na escritura pública não é bem o exemplo, mas se lá, quando você, Norma, for promover algum registro de algum direito real, em virtude de um contrato celebrado pela administração, enfim, é difícil pensar a hipótese específica, mas naquela situação há débitos trabalhistas, há débitos fiscais, há débitos comerciais. Isso não vai impedir o registro, nos termos da 8666. Bem, ótimo, adiante. Vamos lá. O que ocorre, então, aqui no artigo 71? A inadimplência da empresa ABC com regência aos encargos trabalhistas e fiscais transfere ao município de São Miguel Arcanjo a responsabilidade pelo pagamento? Não transfere. Não transfere, não onera, não restringe o uso e não restringe o artigo 71, parágrafo 1º. A regularização. O contratado é responsável pelos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. A inadimplência do contrato referente aos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à administração pública a responsabilidade pelo pagamento, não onera o objeto, não restringe a regularização e não restringe o uso. Ótimo. A inadimplência da empresa ABC com referência aos encargos trabalhistas e fiscais transfere ao município a responsabilidade? Não, falso. B. A constatação de inadimplemento provoca imediata resilição do contrato administrativo? Falso. O município de São Miguel Arcanjo, embora ele tenha, é uma regra, mas nós vamos falar sobre isso. Ele não tem que manter todas o status quando da qualificação, quando do início do processo licitatório, ele deve manter tudo, ótimo. Mas não provoca licitação imediata, porque tem sempre a ampla defesa e o contraditório. Mas vamos falar depois um pouco mais sobre isso. O município de São Miguel responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato. Exatamente. Parágrafo 1º, 71 da 8666 e Lei 8.212, artigo 31. Ponto. Letra D. A inadimplência do contratado com referência aos encargos comerciais e fiscais transfere à administração a responsabilidade pelo pagamento? Falso, não transfere. A empresa BC não é responsável pelos trabalhistas e previdenciários resultantes da execução do contrato? Também é falso. Questão, assim, fácil quando nós temos o exercício e quando nós estudamos, mas uma questão difícil se nós não estamos a par aí das disposições da 8666. Vamos adiante.
O regime jurídico administrativo dos contratos administrativos instituídos pela Lei 8666 confere à administração em relação a tais contratos a prerrogativa de... Voltamos lá para os artigos. Ó, vamos lá. 58, vão seguindo aí. Nós já sabemos. Modificá-lo, rescindi-lo, fiscalizar-lhes, aplicar sanções. Rescindi-lo de forma necessariamente amigável... Não, unilateralmente. Letra A, falso. Modificá-lo sempre de acordo entre as partes? Não, unilateralmente. Inciso 1. Nos casos de serviços não essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados. Olha que maldade. Auditor lá da Prefeitura de Campinas. Eu disse ao senhor, serviços essenciais, não foi? Fiscalizar-lhes a execução e aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial dos ajustes. Letra D, correto. 58, inciso 4º. Alterar as cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos unilateralmente? Não, elas não podem ser alteradas sem prévia concordância do contratado. É o parágrafo 1º. Fácil. Agora está fácil. Professor, 58 na D, 3 e 4, não é? Porque o 3 é da fiscalização, não é? Ah, sim, sim. Isso. Muito obrigado, Elisa. Exatamente. A primeira parte é o inciso 3. Ó, os contratos administrativos de que trata a Lei 8666. Eu tenho que abrir os exercícios aqui porque cortou a minha impressão, mas amanhã eu vou imprimir de novo. Já é a próxima questão, professor? É a questão 8. A questão 8. Então, eu coloquei alternativa A, artigo 54, parágrafo 1º. Ó, os contratos administrativos de que trata a Lei 8666 devem estabelecer com clareza e precisão as condições para a sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos e obrigações e responsabilidades e, a partir da assinatura, desvinculam-se dos termos da licitação e da... Não, Elisa, não está certo, não. Desvinculam-se dos termos da licitação e da proposta? Não, então, eu coloquei que está errado, só que com base no artigo 54, parágrafo 1º. Ah, tá, entendi. Exatamente. 54, parágrafo 1º. Em conformidade com os termos da licitação e da proposta que se vinculam. Tá certo, Elisa. Muito obrigado. Entendi. Regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, afastando-se-lhes os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado? Nós vimos isso também, foi a primeira. Artigo 54, falso. A letra B, fundamento do artigo 54. Letra C. Decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação não devem necessariamente atender aos termos do ato que os autorizou, nem a respectiva proposta. Falso. Artigo 54, parágrafo 2º. 54, parágrafo 2º. Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação devem atender aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta. Você lembra que eu falei aquele no início? Então, nós vamos ter um ato, depois nós vamos ter uma licitação, ou então nós vamos ter uma dispensa ou uma inexigibilidade. E, por fim, nós vamos ter um instrumento, e um instrumento ele deve fazer menção a toda essa... a todos estes eventos, né? Letra D. Obrigam o contratado a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Isso é verdade, é uma das hipóteses. Ó, 55, 13. Nós não falamos porque nós completamos, ficou como lacunas para nós completarmos. Mas esse aqui é o que mais cai na prova. Vocês podem colocar aí como com o lumicolor. Este cai demais. A obrigação do contratado é uma cláusula que deve obrigatoriamente estar prevista. Obrigação do contratado de manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Ótimo. Então, letra D está correta. Fundamento 55, 13.
Nas contratações de obras, serviços e compras, poderá ser exigida a prestação de garantia a critério da autoridade competente, independentemente de previsão no instrumento convocatório. Não, se você deve, você deve a critério da autoridade competente em cada caso e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida a prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras, é o artigo 56. Adiante. Questão 9. A respeito das cláusulas exorbitantes e com base na Lei 8666, é correto afirmar que ali as cláusulas exorbitantes, os senhores vão ter em mente que são os incisos do artigo 58. O poder de fiscalização constitui cláusula exorbitante e o seu exercício não reduz a responsabilidade do particular por eventuais danos causados a terceiros. O poder de fiscalização ele está lá no artigo 58, que a Elisa mencionou, inciso 3º, na questão anterior, e também o artigo 70, ele fala sobre isso. Vamos lá no artigo 70. O contratado, olha só o que diz o artigo 70. O artigo 70 é a da responsabilidade. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou terceiros, decorrentes. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, o contratado, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado. Eu não quero voltar nisso aqui agora, mas vocês se lembram aquelas duas possibilidades da responsabilidade? Pelo fato da obra e pela má execução da obra? Se lembram? Pelo fato da obra é quando aquele dano ele seria causado sendo a obra realizada pela administração ou sendo a obra realizada pelo particular. Por exemplo, a rachadura na casa por se construir o túnel do metrô. Isso é fato da obra, porque de qualquer forma seria causado. E a outra situação é a responsabilidade pela má execução da obra. Nós temos o seguinte: se nós temos uma pessoa que substitui a administração e faz, você tem que ir lá no 37 para saber se vai ser qual é a responsabilidade. Então, você vai aplicar o 37, parágrafo 6º, lá da Constituição. Se for administração, é objetiva, mas se for uma outra pessoa que foi contratada, a responsabilidade é subjetiva. Se lembram disso que eu falei para vocês? Tem dolo e culpa. Se lembra, Elisa? Não sei se... A gente volta nisso amanhã, nesse ponto específico. Eu não me lembro. Não, tudo bem, mas tudo bem. Na pandemia, professor, a minha memória não está assim, naquela coisa, sabe? Norma, você se lembra disso? Depois a gente volta. Tudo bem, tudo bem. Foi talvez uma questão que nós passamos aí de forma rápida. Amanhã a gente fala sobre isso. Pronto. A responsabilidade também é um tema que, com muita jurisprudência, é um tema, enfim, não é lá muito bom. A gente precisa estar sempre voltando a discutir. Natural, normal. Vamos adiante. Letra 9, letra A é a resposta correta, com fundamento no 58, 3 e no artigo 70. Aqui, não exclui ou reduz a responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão. Tudo bem. As cláusulas econômico-financeiras podem, em regra, ser alteradas unilateralmente pela administração? Aí nós voltamos lá no 58, parágrafo 1º. Elas não podem ser alteradas sem a prévia concordância do contratado. E elas deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual, na hipótese de modificação unilateral para melhor adequação às finalidades de interesse público. Então, modificou unilateralmente o contrato para melhor adequação. Então essas cláusulas elas deverão ser revistas para se manter o equilíbrio contratual. Porque houve a modificação, então agora o equilíbrio deve ser reestabelecido. Letra C. É lícito que a administração modifique unilateralmente o objeto do contrato para melhor atender ao interesse público, ainda que isso importe mudança
isso importe na mudança substancial do objeto? Não, isso não faz... O regime jurídico, não. Modificá-lo unilateralmente para melhor adequação às finalidades. Não, você fazer isso é você ferir a própria licitação. Mudar o objeto, você faz a compra, por exemplo, de caneta e aí você... Agora não é mais caneta que você está comprando, mas é Lumicolor ou então grampeador. Não, isso está absolutamente equivocado. Elisa. Hidroxicloroquina, professor. Por que, Elisa? Não, eu falei que agora o senhor não está mais comprando caneta, está comprando hidroxicloroquina. Só um exemplo. Ah, tá. E eu acho que essas compras elas foram feitas com dispensa ou inexigibilidade. Você sabia disso? Eu Não também sei. acho, professor. Elas foram. Uhum. Depois a gente fala sobre isso em off, o que está por trás disso, que isso é interessante. Adiante. Há situações de pandemia grave, como eles falam, convulsão social, por exemplo, que seria a hipótese, são hipóteses, né, que autorizam a você a não ter a licitação, né? Adiante. É lícito que a administração modifique unilateralmente? Não, isso absolutamente é falso. D. O poder de aplicação de sanções prescinde o respeito aos princípios do contraditório da ampla defesa? 78. Não, você precisa. É 78, professor? Peraí, deixa Eu eu ver. coloquei artigo 5º, inciso 55 mesmo. Eu acho que eu me equivoquei aqui na minha fundamentação. Qual artigo? Poder de aplicação prescinde... Artigo 5º da Constituição, você disse? Eu coloquei o 5º, inciso 55, que fala que a todos é assegurado, né, ampla defesa, contraditória, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral. São assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Não é isso? O contraditório e ampla defesa? Sim, mas eu gostaria de uma mais específica. Enfim, daqui a pouco nós vamos encontrar, então, o contraditório aqui. Deixa eu ver se eu... Professor, mas está nessa lei ou é na lei do processo administrativo? Aqui, Elisa, é o 78, parágrafo único. Ele está falando, o poder de aplicação de sanções prescinde o respeito ao princípio do contraditório da ampla defesa. Não, no caso de rescisão contratual, porque a rescisão está prevista no artigo 79. Inexecução. A inexecução total ou parcial enseja a rescisão, com as consequências. Quais são os motivos da rescisão? Estão todos no artigo 78. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado o contraditório e ampla defesa. Elisa? É claro que o seu está absolutamente correto, mas mais específico na lei é o 78, parágrafo único. Adiante. O poder de aplicação de sanções prescinde o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa? Não. Aonde que eu vi aqui que as penas... Deixa eu ver aqui nas penas, só para nós. A execução dos contratos... Alteração dos contratos? Não. Tem um aqui, um dos artigos que fala que a rescisão é uma das sanções. Eu não vou encontrar agora. Essa lei tem que ler com muita... A inexecução... Rescisão, peraí. Sanções... Ah, não. É outra coisa. Essas aqui são as sanções administrativas. Advertência, multa, suspensão, declaração de inidoneidade. Mas adiante, vamos adiante. A rescisão, então, está lá no artigo 78, parágrafo único, contraditório e ampla defesa. A administração possui, letra E. A administração possui o poder de exigir a alteração da garantia de execução quando for conveniente?
Não, 65.2, a alteração da garantia é sempre por acordo. 65.2, por acordo, quando conveniente, a substituição da garantia de execução. Nós ainda não vimos aí o nosso esquema, mas continuamos. Vamos lá adiante. Questão 9, então, letra A. Questão 10. A administração pretende contratar o serviço de consultoria para estruturação de um projeto de concessão, o que pretende realizar por meio de uma licitação na modalidade de concorrência. O gestor público responsável pela condução do processo possui uma série de questionamentos e procura assessoria jurídica para obtenção de melhores esclarecimentos sobre o modo de solucioná-los. Com base na situação, a respeito das licitações, assinale a alternativa correta. Nós temos duas questões que são da primeira parte da lei de licitações, mas vamos mencioná-la. Para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional, caso previsto no edital, é necessário que a empresa conte no seu quadro permanente, no momento da assinatura do contrato, não, é da apresentação da proposta, com um profissional que atenda às especificações exigidas na administração. É o artigo 30, inciso 1. Vamos lá, vamos lá. Não. Espera aí. Não, não é artigo 30, não. Profissional. Na data prevista para entrega da proposta. O 30, porque, olha só, é muito... Não é o parágrafo 1º, professor? Exato, Elisa, não é o inciso 1, é o inciso 1 do parágrafo 1º. Calma, espera aí, deixa eu colocar aqui. A fundamentação só é que acontece essas coisas mesmo. A lei, ela tem muita... Peraí. Vocês entenderam, né? Tem os incisos, depois temos os parágrafos e os parágrafos também mais incisos, mais pertinentes aos parágrafos. Ótimo, então é isso. A capacitação técnica profissional, comprovação do licitante possuir em seu quadro permanente na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. Ótimo. Caso o edital admita a participação de consórcios, não será exigida como condição para a participação na licitação a sua prévia criação, sendo suficiente a apresentação do compromisso público ou particular de constituição. Isso é verdade, é o artigo 33. Vamos lá. Aqui, é o artigo 33, ó. Quando permitida na licitação a participação de empresa em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas: comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, comprovação do compromisso público ou particular, indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital, e apresentação de documentos, impedimento de participação da empresa consorciada na mesma licitação através de mais de um consórcio, responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na execução do contrato. Ótimo. Letra C. Então, 10, letra B. O instrumento do contrato não será exigível no caso, sendo possível a sua substituição por outro instrumento equivalente, tal como nota de empenho de despesa, ordem de execução de serviço. O instrumento não será artigo 62. Então, professor, mas como no enunciado fala que é licitação na modalidade concorrência, aí no artigo 62 caput fala que o instrumento do contrato é obrigatório, né? Exatamente. Porque está certo, né? O instrumento de contrato é obrigatório nas concorrências, tomada de preço, pronto. É verdade, é verdade. Tomar muito cuidado, tem que refletir também sobre isso. O prazo de vigência do contrato não poderá ser superior a 12 meses, ainda que haja autorização na LDO
Isso é falso. O 50, ele pode ser mais, porque o plano plurianual 57.1 aos projetos contemplados nas metas estabelecidas no plano plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse, e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório. Enfim, 57.1 nós falamos, são as exceções, né? Forma contínua, os serviços de informática e de aluguel de equipamentos e aquelas hipóteses do 24, 9, 19, 28 e 31. Depois vamos ver essas hipóteses também. Caso admitida, então, letra D, falso. Caso admitida no edital, a subcontratação, a administração possuirá um vínculo jurídico direto com a subcontratada, que, por sua vez, poderá demandar diretamente a administração por questão relativa ao vínculo que mantém com o subcontratante. A doutrina, não há relação da administração pública com a subcontratada. Mas é possível a subcontratação, sim. Nós vimos subcontratação. O contrato de execução do contrato poderá subcontratar partes da obra, serviço, fornecimento até o limite admitido, mas isso é doutrinário. Deixa-me ver aqui. Constitui motivo a subcontratação total parcial, aqui, do seu objeto, a associação do contratado com outra, exceção, transferência total parcial, bem como a fusão, cisão e incorporação, não admitidas no edital e no contrato. Mas aqui na própria lei ela não fala. Isso é doutrinário. Então, 10, letra A. Letra B. 10, letra B. Ótimo. Então, vamos parar por agora. Vou parar a gravação e eu vou abrir aqui um momento para nós conversarmos um pouco.